A remuneração dos sócios em uma empresa, necessária em todo tipo e porte de negócio, pode acabar gerando atritos e desgastes desnecessários entre eles, ou mesmo mascarar os reais resultados da operação. Esse assunto é importantíssimo para todo empresário que tem sócios e também para aqueles que não possuem sócios. De maneira geral, os sócios de uma empresa podem ser remunerados quando atuam diretamente na gestão e operação do seu negócio, é o chamado prolabore, pela distribuição em parte dos lucros apurados e também considerando juros sobre o capital próprio aportado no negócio. Hoje eu vou focar especificamente no prolabore, que representa a maior parte dos equívocos cometidos pelos empresários com relação à sua remuneração. Primeiramente, é preciso ficar muito claro que prolabore não é lucro. Se o sócio está envolvido na operação e gestão do seu negócio, ele precisa considerar a remuneração pelo seu trabalho. Prolabore é o salário do sócio atuante e deve ser encarado como mais um custo ou despesa da sua empresa. Ninguém trabalha de graça. Um negócio atrativo é aquele capaz de gerar receita para pagar todos os custos e despesas e ainda apurar lucro suficiente para rentabilizar o investimento realizado. E o prolabore faz parte da estrutura de custos e despesas de uma empresa, desde que o sócio esteja envolvido na sua operação e gestão. Empresa que não considera o prolabore ideal ao sócio atuante na sua estrutura de custos gera resultados ilusórios, passando a impressão que é mais lucrativa do que realmente é. Mas como calibrar o valor ideal do prolabore? Vamos lá. Minha recomendação é que você considere como referência o valor do salário com encargos e benefícios de um profissional de mercado que poderia executar as mesmas atividades que o sócio atuante realiza na empresa, nem mais nem menos. Vale destacar que se, por algum motivo, o sócio atuante retirar mais que o prolabore ideal em determinado mês, esse valor adicional deve ser considerado e lançado inicialmente como antecipação de lucros. Por outro lado, se o sócio atuante retirar menos que o prolabore ideal, deve-se considerar que ele está emprestando a diferença para a empresa. Dessa forma, o valor do prolabore ideal será constante ao longo dos meses, evitando distorção na estrutura de custos e despesas da empresa, que influencia diretamente em seus indicadores de desempenho. Uma vez definido o valor do prolabore ideal, como fazer a sua retirada? Para a retirada do prolabore ideal, não existe uma única forma. A forma mais simples e direta de fazer a retirada do prolabore ideal é considerar exatamente o seu valor para a definição do prolabore oficial, considerado pela contabilidade para a emissão do holerite ou contra-cheque mensal. Em geral, essa forma é adotada por empresas de médio e grande porte ou em sociedades em que existe um sócio-gestor e outro capitalista, pois aumenta a transparência da gestão e contribui para fortalecer a credibilidade entre os sócios. Porém, em grande parte das micro e pequenas empresas, na prática, não é bem assim que acontece. É importante lembrarmos que, em função do enquadramento tributário da empresa, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, há diferentes incidências de impostos sobre o prolabore oficial. Eu estou falando do imposto de renda e do INSS. E também que sobre a distribuição de lucros não há incidência de impostos. Diante disso, algumas contabilidades recomendam que a retirada oficial do prolabore seja calibrada pelo menor valor legal possível, geralmente um salário mínimo, e que gerencialmente se faça retirada complementar para chegar ao valor do prolabore ideal a ser lançada como distribuição de lucros, já que ela não é tributada. Caso a empresa apure lucro contábil, esse modelo é interessante para reduzir impostos, mas não se limite a tomar essa decisão pensando apenas na redução de custos para a empresa. É preciso estar consciente que, em caso de necessidade de afastamento do sócio atuante, seja por doença ou mesmo por invalidez, ou quando ele se aposentar por tempo de trabalho ou por idade, o valor do benefício que receberá será proporcional ao valor da sua contribuição ao longo dos anos. Se o sócio atuante recolher sobre um salário mínimo, ele terá como benefício também um salário mínimo. Quando ele se aposentar e estiver com mais idade, um salário mínimo não vai pagar nem o seu plano de saúde. O que fazer então? Cada caso é um caso, mas avalie se o sócio possui outras fontes seguras de renda ou patrimônio que possam dar segurança e previsibilidade no futuro.
Caso não possua, ou ele queira se planejar com mais segurança, por pior que seja a Previdência Social, ou que ela possa ter mais uma vez suas regras alteradas, avalie se seria interessante ele ter um benefício maior que um salário mínimo, como aposentadoria, ou mesmo em caso de afastamento. Se avaliar que sim, então considere calibrar o valor do prolabore do sócio atuante em direção ao teto do INSS e, ao alcançar esse teto, aí sim, complementar a retirada do prolabore via distribuição de lucros, se este for o caso. Mas, como eu disse, cada caso é um caso e este é apenas um dos modelos possíveis. Todos esses pontos são muito importantes e você precisa ter fundamentação para decidir, porque envolve, primeiro, geração de indicadores de desempenho consistentes. Segundo, transparência, credibilidade e bom relacionamento entre os sócios. Terceiro, redução de custos para a empresa. Quarto, valor do benefício do INSS. E quinto, existência de outras fontes de renda e patrimônio. Mas e você? O que você pensa sobre as formas e modelos de remuneração dos sócios em uma empresa? Me conta aqui.